paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos à live Fora do Púlpito. Nós somos a Igreja Assembleia de Deus Semeando Paz, em Divinópolis, cujo pastor-presidente é o pastor Paulo Batista. Estamos aqui para mais uma live, né? Eu sou o irmão Diácono Alan Dinari. Estou aqui com o pastor Gersino, que é o pastor local da congregação Catalão. Ele também que é psicólogo, escritor, conferencista e terapeuta familiar. Se você quiser conhecer um pouco do trabalho dele, no nosso YouTube da Semeando Paz você vai encontrar algum material sobre relacionamento. Então, acesse lá para você poder conhecer um pouco desse material. Desde já, começando essa live, eu gostaria de pedir a você que participe, mande a sua pergunta. A sua participação é muito importante para a gente continuar fazendo esse trabalho. Então, bem-vindos à live semanal da DSP Semeando Paz. Pastor Gersino, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Amém, Alan. Prazer nós estarmos juntos mais uma vez para a nossa live semanal. A Assembleia de Deus Semeando Paz está sempre trabalhando, levando uma mensagem, né? Todos os departamentos da igreja estão trabalhando. E a Deus Semeando Paz aí na mídia, levando uma mensagem de informação, de fé para as pessoas. Estamos aqui para tratar desse assunto aí tão bacana, né, Alan? Com certeza, pastor Gersino. Tem dias, pastor Gersino, que a gente parece levantar da cama com o pé esquerdo, não é verdade? O despertador não toca, o café derrama, o pombo faz as suas necessidades fisiológicas em cima da gente, né? Enfim, tudo conspira, pastor Gersino, para dar errado, né? Para nós desenvolvermos um mal que nós vamos falar nessa live, que é um vírus chamado mau humor. Pastor Gersino, o senhor está bem humorado para fazer a live dessa noite? Não, rapaz, agora eu estou. Estive um pouquinho mal-humorado há pouco tempo atrás, mas já me refiz. Estou bem. Então vamos lá, pastor Gersino. Então, para a gente começar essa live, a gente vai falar sobre esse tema, né? Que é um tema muito interessante, que é o mau humor, que é algo que atinge muitas das pessoas e decorrer das situações que as pessoas enfrentam no dia a dia, muitos conseguem passar por cima, né, pastor Gersino? Mas muitos não conseguem passar por cima das circunstâncias, então ficam mal-humoradas e ficam, né, com sentimentos diferentes com relação às circunstâncias. A primeira pergunta, pastor Gersino, para nós começarmos a live dessa noite é a seguinte: o mau humor, o senhor acha que ele pode abalar a saúde se alguém estiver fazendo algum tratamento? O senhor acha que isso é comprovado cientificamente, que ele pode atrapalhar a saúde, pastor Gersino? Olha, o mau humor, ele traz diversas consequências, né, Alan? E quem nunca passou por um momento de mau humor? Então nós precisamos separar essa questão daquilo que pode ser fisiologicamente prejudicial e aquilo que é apenas um momento emocional de depressão, de baixa, né? Mas que pouco tempo depois a pessoa se refaz. Existem hoje diversas pesquisas, e essas pesquisas mostram, inclusive, pesquisas da Associação Americana de Cardiologia, onde as pessoas que têm problema com o seu humor, então nós estamos falando de mal com U, que é diferente do mal com L do humor. Então existe o mal do humor, que passa a ser um transtorno de humor. E o mau humor, que é aquele estado de espírito que a pessoa se apresenta. Algumas com uma incidência maior, algumas com um mau humor que se apresenta apenas em determinada hora do dia. Nós podemos falar depois sobre o mau humor matinal, né? Mas algumas que têm um mau humor prevalente ou prevalecente, um mau humor que dura por um período, que é um transtorno, que nós vamos falar dele. Então, o mau humor, o negativismo, são coisas que dificultam a restauração, dificultam a melhora quando a pessoa está no processo de tratamento. Então, quando você vai a um hospital fazer uma visita, por exemplo, dá para você medir. Às vezes, a pessoa que está ali passando por um processo de tratamento, ela está tão pessimista que por mais que você tente levantar aquela pessoa, mais que você tente motivar aquela pessoa, parece que todos os esforços eles não surtem efeito. Então é claro, aquilo vai influenciar no resultado do próprio tratamento, porque emocionalmente ela está mandando umas energias para o corpo, que essa energia é uma energia ruim, que vai dificultar, e aí nós vamos ver que nesses tratamentos,
nessas pesquisas da Associação Americana de Cardiologia, as pessoas que mantêm esse estado de espírito mal-humorado são pessoas mais propensas a ter uma isquemia, mais propensas a ter um problema de AVC ou AVE, que hoje é acidente vascular encefálico, né? Que ele é mais abrangente do que o acidente vascular cerebral. Então essas pessoas são mais propensas a sofrer um piripaque de repente. Às vezes a pessoa estava bem e fala, ó, fulano de tal sofreu um ataque e está mal no hospital, está no CTI. E aí muitas pessoas começam a fazer uma leitura, né? Ah, mas ele explodia por qualquer coisa. Então acaba que aquilo no popular tendo um pouquinho de razão, né? De influência, então. De influência. Então é muito importante a gente dar uma atenção especial nesse sentido, né, pastor Gersino? E eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Porque eu estava lendo um estudo hoje à tarde e ele disse que em determinados momentos o mau humor pode se tornar uma doença, né, que é a chamada distimia. O que você pode comentar para a gente sobre essa doença, pastor Gersino? Aí nós vamos ver, quando eu falei sobre o mal do humor, o mal com L, o mal do humor, que é a distimia, que é um transtorno de humor, ela pode ter sido iniciada, o gatilho pode ter sido um evento que aconteceu na vida da pessoa, evento esse que sofreu ou fez ela sofrer um impacto forte, evento que deu uma balançada nela, como perda de alguém querida, perda de emprego, um divórcio, qualquer perda que essa pessoa possa ter tido, ela começa num processo que inicia com o mau humor, aquilo prevalece, pode prevalecer por até 2 anos. A distimia, ela é uma depressão. Ela tem praticamente todos os sintomas da depressão, só que de forma leve. Qual é o problema da distimia? É que muitas vezes as pessoas se acomodam. Como ela não é uma depressão crônica, as pessoas não tomam iniciativa de se cuidar. A distimia requer um tratamento igual ao tratamento normal de uma pessoa que está com depressão. Então a pessoa precisa se autoavaliar primeiramente, falar, escuta, eu estou mal-humorado desde que aconteceu o episódio tal. O meu humor nunca melhorou. Então eu preciso fazer alguma coisa para melhorar isso. Aí entra, que tipo de coisa que a pessoa precisa fazer? Primeiro, houve uma autoconsciência. Segundo, qual profissional que eu vou buscar para resolver isso? Eu posso buscar psicoterapia, eu busco um psicólogo, esse psicólogo pode me encaminhar para um psiquiatra, aí entra o tratamento farmacológico, medicamentoso, ou pode ser o inverso. A pessoa busca um psiquiatra e esse psiquiatra recomenda para ela também a psicoterapia. A verdade é que a distimia precisa ser tratada igual à depressão. Então é muito interessante para nós recapitularmos aqui, como o pastor Gersino já mesmo disse, existe uma grande diferença, né, pastor Gersino? Do mau humor, que é aquele mais simples, e quando ele se torna um transtorno de humor. Então é muito importante a pessoa estar atenta a que tipo de humor que ela está desenvolvendo, né? É interessante, Alan, que todos dois são mal. Não é? Todos dois são ruins. Por quê? Porque o primeiro que nós falamos, que é a distimia, ela leva a pessoa a um processo de depressão. Se não for cuidado, isso pode até tornar-se uma coisa crônica. E vamos pensar no mau humor, a pessoa ranzinza. E eu estava brincando na chamada, que tem pessoas que alguém olha e pensa, puxa vida, fulano de tal parece que quando acorda de manhã escova o dente com vinagre. É azeda, é ácida. Então, esse mau humor que prevalece não como um transtorno, mas torna-se característico da pessoa, ele precisa ser avaliado também, porque transmite uma imagem ruim. As pessoas têm que ter muito tato para aproximar. E nós hoje não estamos tendo a mesma paciência, né? Então quando
você não tem, você precisa ser cheio de dedos para conversar com alguém, ainda você evita o contato. Então as pessoas acabam perdendo relacionamentos, perdendo contato com isso. Isso influencia no casamento, isso influencia nas relações sociais de um modo geral. E nas relações profissionais. A distimia, por exemplo, pode trazer sérios prejuízos na vida profissional da pessoa. Então tem que ser tratado. Então, muito interessante a gente estar aprendendo aí, né? Então, ou seja, o mau humor, né? Se a pessoa estiver desenvolvendo isso de uma forma mais branda, como nós vimos, né, pastor Jacino? Não sendo um transtorno, também tem que ser, a pessoa tem que avaliar como que está aquela situação, né? Porque às vezes ela reclama que não tem amigos, reclama que não tem relacionamentos, mas tem que se autoavaliar para ver se realmente aquilo não está partindo. E é interessante um dado, te cortando aí, Ana, eu não posso deixar de falar sobre ele, que é sobre a distimia. Estima-se que 6% da população mundial sofre de distimia. Se você considerar que nós temos 7 bilhões de habitantes no mundo, multiplica isso aí por 6%. Então é muita gente sofrendo, não é? Então torna-se um problema de saúde. Nós precisamos entender que às vezes o problema mental não é muito considerado. Ah, não, aquela pessoa é isso, e não se toma uma atitude para resolver o problema. E há um sofrimento ali. Tem que ser cuidado. Com certeza, pastor Jacino. Então, muitas pessoas gostam de dizer, eu sou assim, não mudo, meu jeito é desse jeito, eu não vou mudar. De vez em quando tem que analisar, né, pastor Jacino? Tem que analisar. Nós temos que ser quebrantados, vamos pensar assim, para a gente pensar, porque às vezes aquilo pode estar gerando coisas ruins. Então, pastor Jacino, existem algumas causas determinantes que afetam o humor, de modo geral? Olha, existem os eventos circunstanciais. Esses eventos, como a gente falou, podem ser eventos tipo a perda de um emprego, o término de um relacionamento. Isso tudo vai afetar o humor. Então, você vê o homem com perda do hormônio masculino, da testosterona, isso vai afetar o humor. A mulher, no período pré-menstrual, a famosa TPM, da tensão pré-menstrual, haverá uma alteração hormonal e haverá, portanto, uma alteração também do humor da pessoa. E eu havia falado da questão do humor matinal, que muitas pessoas têm uma alteração do humor logo pela manhã. Eu sou uma pessoa que de manhã eu sou mais ou menos igual a um carro a álcool, quando foi lançado o carro a álcool. Quando foi lançado o carro a álcool, no mês de junho, por exemplo, para você pegar, você tinha quase que acender um fogo debaixo do motor. Né? Ele chorava, demorava a pegar. Eu demoro a pegar de manhã. O que eu preciso? Eu preciso, no mínimo, tomar um café. E depois desse café, tomar um banho. Porque eu sou mais lento nisso aí. Nós temos, um pequeno órgão no nosso cérebro chamado amígdala. Não é daqui da garganta, tem lá no cérebro também a amígdala. Essa amígdala, ela é responsável por nos preparar para coisas, para eventos ruins. Preparar o nosso corpo. Ela dispara em nós um aviso, e esse aviso normalmente ele era utilizado no momento de luta ou fuga. Entretanto, de manhã, essa amígdala, ela também está meio dorminhoca. E às vezes ela demora. Aí nós somos muito emocionais de manhã. E aí às vezes a gente precisa entender, fazer uma leitura da gente, de como é que nós funcionamos, né? E nós entendermos o que é que, em quais os momentos eu estou mais mal-humorado. Né? O que eu posso fazer para evitar isso? Então eu sempre fazer essa leitura. Bom, bastante interessante. Eu tinha feito um estudo também à tarde, pastor Jacino, que ele diz que existem também circunstâncias como o clima e uma má alimentação que também podem influenciar muito, né? Com relação ao humor, no humor da pessoa, né? Inclusive, aí eu falei que os profissionais que você deveria procurar deveriam ser o psiquiatra, o psicólogo, o psicoterapeuta, né? Entretanto, quando você entra na área da alimentação, muitas vezes as pessoas estão se alimentando mal, e se alimentar bem, tecnicamente, seria o quê? Seria um pratão? Um pratão é muito bom, não é? Mas se alimentar bem significa
se alimentar a cada 3 horas. Não é? Então quando, e nós vamos entender que às vezes o humor ele é bioquímico, porque o corpo, a química do nosso corpo, às vezes ela está processando mal, atuando mal na área da alimentação. E tem alimento que ele não está cumprindo o papel dele, que é de oferecer para o corpo alguns nutrientes, alguns sais minerais, que possibilitam o corpo funcionar de forma perfeita. Então aí, muitas vezes precisa o quê? Ir no endocrinologista, por exemplo. O endócrino, ele vai fazer os exames e vai diagnosticar se está acontecendo alguma coisa no processamento. A pessoa alimenta, mas o corpo não está recebendo. E às vezes é engraçado como que nós precisamos de determinadas coisas. Tem pessoas que elas necessitam apenas de uma luz solar, por exemplo. Vitamina do sol, acho que é vitamina D. Vitamina D. Então, vou levantar, vou tomar meia hora de sol. Isso vai ser. Você chega na época do inverno, por exemplo, você tem um sentimento meio depressivo, não é? É diferente do verão. Apesar de eu gostar muito do inverno, mas você parece que está num processo de depressão. Pela ausência, pela falta disso aí. Então, alimentar bem. A questão do sono, né? Que nós sempre repetimos a questão do sono. Então, às vezes, a pessoa esquece. Eu estava lendo de uma pessoa que resolveu fazer, um radialista nos Estados Unidos, ele resolveu fazer uma maratona de 200 e tantas horas sem dormir, há um tempo atrás. Ele foi acompanhado por médicos e foi acompanhado até por cientistas. Olha, chegou um momento que ninguém suportava o cara. Esse cara começou a agredir os colegas. Por quê? Porque o corpo necessita do sono. É simplesmente de 6 a 7 horas? O tempo é importante, o tempo é essencial, entretanto, é preciso que haja qualidade também desse sono. Não adianta eu dormir 6 horas, mas a cada 2 horas eu acordar. É mais ou menos o seguinte, quando a gente está ansioso porque vai viajar e tem que levantar, botou o relógio para despertar, o celular para despertar às 4 da manhã. Só que a partir de meia-noite acorda de meia e meia hora. Esse sono é normal? Não, esse sono não é normal. Né? E isso, evidentemente, vai influenciar no humor. A pessoa, ela estará diferente. Né? Não há. Com certeza, né, pastor Gersinho? E dentro dessa área, ainda falando um pouquinho sobre saúde, a gente tem uma pergunta aqui da Marta Cândida, pastor Gersinho. Opa! Ela fez a seguinte pergunta. O mau humor tem alguma ligação com problemas no fígado? Acredita-se que tem, né? Acredita-se que tem. Aí nós vamos pensar de novo no endócrino. Vamos pensar no endócrino, a importância que é você estar cuidando da alimentação. Porque o endócrino ele vai avaliar os exames como um todo. Depois ele vai te encaminhar para o especialista. Então, pode ser. Olha só, e às vezes a pessoa recebe aquele estigma de ranzinza. E todo mundo evita essa pessoa. O que falta? Falta essa pessoa se responsabilizar por entender o que se passa com ela. E aí entra, a pessoa questiona, gente, será que eu tenho algum problema de saúde? Porque tem os folclores, né? Olha, eu preciso cuidar do meu corpo, porque a gente fala assim, a bilis derramou, a gente dizia isso antigamente, né? A pessoa está azeda. Então tem que procurar um profissional e fazer essa avaliação. Né? Com certeza, né, pastor Gersinho? Outra pergunta. A Karine Vilela, pastor Gersinho, fez a seguinte pergunta. O Daniel, esposo dela, disse que a gravidez está alterando o humor dela, pastor Gersinho. É verdade isso? Ô Daniel, para melhor ou para pior? Gente, vamos pensar. Até hoje nenhum homem ficou grávido. Mas vamos pensar. O que acontece no corpo feminino quando ela está gestante? Há todas as transformações possíveis. Pele, cabelo, unha. É evidente que cada mulher vai ter alguma reação diferente. Algumas
É igualzinho o parto normal. Tem mulher que, não, que maravilha. Tem outros que falam, pelo amor de Deus, eu não quero nem saber. Então, isso é muito relativo. É evidente porque aí entra a questão da ansiedade. Aí entra a questão do medo. Por mais que a pessoa, que a mulher veja ultrassom, por mais que o médico diga, não, está tudo bem. Há um medo. É normal esse medo. E esse medo, evidentemente, vai alterar o humor. Então aí, Daniel, meu amigo, o negócio é tomar um copo de paciência todo dia de manhã. Pelo menos um copo. Pelo menos um copo, né? De paciência. Já resolve, já. É, todo dia de manhã. Então vamos lá, pastor Gessino. Próxima pergunta. Quais são os principais sintomas do mau humor? Aqui a gente já está falando já mais no caso do transtorno de humor, pastor Gessino. Do transtorno, da distimia. Isso. Aí os sintomas são aqueles. Olha, nada me alegra. O distímico, que é a pessoa que sofre da distimia, o distímico, ele não se alegra com nada. Ele reclama de tudo. Se você é patrão de um distímico e disser para ele o seguinte, olha, a partir do mês que vem você vai ter um aumento de 20% do seu salário. Ele vai você, o que será que ele vai me cobrar? Vai me dar mais serviço? Vai pedir para eu sair mais tarde? Ele não vê o lado bom das coisas. E aquilo vai prevalecer, haverá, como a gente falou, as características, embora leves, da depressão. Haverá sempre uma tristeza, haverá uma dificuldade de sair para a vida, haverá o desejo que a gente chama de esquiva, de ficar só, de se recolher, de não participar de grupos. Então, se tiver uma comemoração na empresa de final de ano, e vamos sortear um carro, uma moto e 50 TV de 200 polegadas, a pessoa não vê motivo. É mais ou menos igual a hiena. Ó céus, ó vida, aquela antiga hiena do desenho animado. Então a pessoa não vai ver isso. A pessoa sempre estará para baixo, vendo de forma negativa as coisas. Esse é um dos pontos principais. Bom, o Marco Túlio fez uma pergunta aqui, pastor Gessino, juntamente com a Pâmela, né? Está bem parecida as duas perguntas, e é o seguinte, Marco Túlio perguntou assim, conviver com pessoas mal-humoradas, com quem convive com pessoas mal-humoradas, pode se tornar mal-humorado? E a Pâmela perguntou assim, o mau humor, assim como um vírus, ele contamina outras pessoas? Quem convive com alguém mal-humorado pode ficar mal-humorado também, pastor Gessino? Há um grande risco, né? Olha, primeiro o seguinte, rapaz, você convive bem com uma pessoa, às vezes, ruim de serviço, você convive bem com a pessoa que, às vezes, não é de muita confiança, mas conviver com uma pessoa mal-humorada é um teste. É um teste. Então, o que ocorre? A gente precisa entender o lado da pessoa e deixar essa pessoa no mundo dela por algum tempo. Tem pessoas que elas já se autodenominam mal-humoradas. Tem pessoas que já sabem disso. Então elas já ficam no cantinho dela. E às vezes a pessoa chega de manhã e só vai pegar, como eu falei, igual o carro a álcool, só depois do almoço. E eu estava vendo um comportamento de uma empresa para evitar o mau humor, especialmente da segunda, e nós precisamos falar do mau humor da segunda-feira, essa empresa fez o quê? Escuta, na segunda-feira vocês vão chegar mais tarde. Então, se a empresa começa a trabalhar às 8, vão começar às 9. E antes de qualquer coisa, vamos passar na sala de café e vamos tomar um café e vamos conversar um pouquinho. A empresa descobriu uma forma de melhorar o ambiente organizacional. Porque isso, evidentemente, interfere no clima organizacional. A pessoa mal-humorada, ela interfere. Então, o que as pessoas precisam ter? Resistência, misericórdia, porque às vezes há um sofrimento para aquela pessoa mal-humorada, e de fato há. Porque
existe já lá uma predisposição para o mau humor. Todo mundo tem uma predisposição para o mau humor. Se eu levanto cedo, você fez aquele preâmbulo lá, perdi o ônibus, aconteceu isso, aconteceu aquilo, o que é que me falta agora acontecer? Agora, aquilo tudo aconteceu por causa do meu mau humor ou eu fiquei mal-humorado porque aquilo aconteceu? E aí a gente precisa entender, escuta, o que será que passa na vida dessa pessoa? Como que é o relacionamento familiar dela? Porque tem gente que vence uma batalha todos os dias, de manhã. Ela vence uma batalha. Então essas pessoas precisam ser olhadas com um olhar de misericórdia. E você se vigiar para não se deixar contaminar. Quando você percebe que você está perdendo a sua estribeira por causa dessa pessoa, é sair de fininho, ir no banheiro, lavar o rosto, ir na copa, tomar um café e voltar e ficar na sua e se preservar. Né? Então nós precisamos ter esse cuidado. Bacana, né, pastor Gersinho? Para você que está nos assistindo aí, manda sua pergunta, né, o seu questionamento, o seu comentário. Isso, né, exatamente. nós estaremos respondendo vocês e esclarecendo as suas dúvidas. Bom, continuando, pastor Gersinho. O senhor me falou que o mau humor é ruim, né, que não é uma coisa boa, mas eu quero desafiar o senhor a achar o lado bom do mau humor, pastor Gersinho. O senhor consegue mostrar pra gente se tem um lado bom? Tudo tem um lado bom, não tem? Com certeza. Tudo. A coisa mais difícil é a gente ter essa consciência. É a gente parar e pensar, o que de bom que eu vou tirar disso? E o grande desafio para nós, principalmente nós cristãos, então nós estamos vivendo a época da pandemia. A gente precisa pensar, que lição boa eu vou tirar disso? O que eu posso tirar disso? Aí nós vamos entender que tem muita gente bem-humorada que é enrolão no serviço. Passa o tempo todo fazendo graça e não produz. O mal-humorado, normalmente ele é centrado. Então, como todo mundo fala que fulano está mal-humorado, ele senta na cadeira dele e vai trabalhar. Ninguém vai perturbar ele. Ninguém mexe com ele. Então, às vezes, a empresa, aí vamos pensar em nível de empresa, né? Às vezes a empresa, ela pode colocar um mal-humorado na equipe para de toda a produção acontecer. Porque senão fica o negócio assim, é só festa? É toda hora uma piada? Toda hora eu tenho que parar para rir de alguém? Não, peraí, vamos parar um pouquinho. Tem um filme muito interessante, e eu gosto muito desse filme, que chama Melhor é Impossível, com Jack Nicholson. Jack Nicholson e... a mulher, como é que é o nome dela? Famosíssima. Procura o nome dela aqui. E eles formam... E ele é azedo. Ele é azedo. Ácido. Mas ácido ao extremo. Então, as pessoas que quiserem, de repente, se conhecer um pouquinho, procura na internet, acho que está no YouTube, Meryl Streep. Meryl Streep, a minha assessoria me deu aqui a informação, a produção. Jack Nicholson e Meryl Streep. Então, de repente, dá uma olhada nesse filme, você encontra ele no YouTube, e você pode, às vezes, se identificar. E olhar os passos, porque ele, além de mal-humorado, ele tinha transtorno obsessivo compulsivo ainda, ele tinha toque. Então você imagina o que pode acontecer. Passou que era, né, pastor? Então vamos lá, então existe o lado bom, né? Existe o lado bom. Então vamos dizer assim que é o tempero, né? Onde tiver uma situação brincadeira demais, tem que ter um tempero, né, pastor? Aí você vê a importância do equilíbrio. Porque acontece o seguinte, nós temos motivos para rir? Temos. Entretanto, esses momentos, vamos dizer, meio azedos, são momentos que nos trazem para uma realidade. Onde a pessoa vai se achar e vai entender, por exemplo, não, eu estou assim. Então, eu tenho, porque você estava falando a pergunta da Pamela, né, disso, contagiar. A pessoa tem que ter consciência, esse mau humor é meu. Esse mau humor é meu e o meu colega não tem nada a ver com isso. Eu não preciso agredir ao meu colega. Eu não vou agredir ao meu colega por causa do meu mau humor.
Então é preciso a gente entender isso. A gente tem que ter equilíbrio, porque tem momento que a gente fala assim, ó, agora a coisa é séria. A coisa agora é séria, eu vou parar para produzir. E quando alguém vier para, não, agora eu não estou para brincadeira. Às vezes a pessoa fala, ficou mal-humorado? Ficou mal-humorado? Mas é porque nós precisamos desses momentos. Precisamos centrar, né, pastor? Precisamos estar centrados, né? Isso é essencial, porque senão a vida não é só festa. A tristeza faz parte da vida, a morte faz parte da vida, não é? Então é preciso tirar disso tudo algo que nos amadureça, que nos torne mais resistentes. E isso aí tudo é lição de Deus para nós. Com certeza. Então quer dizer que nem sempre os chefes estão de mau humor, não, né, pastor Gerson? Eles estão controlando ali. Eles estão controlando os funcionários, né, pastor Gerson? Porque, olha, porque eu conheço pessoas que se deixar, eles sentam o dia inteiro com o pé na mesa e só contando história e rindo. Ué, a empresa, alguém tem que trabalhar, né? Com certeza, pastor Gerson. Então, né, vocês que estão me escutando aí, né, não sei se tem alguém que trabalha comigo, pastor Gerson, lá. Quando eu chamo atenção, não é mau humor mesmo, não, pastor Gerson. Eu estou querendo todo mundo centrado, né? Está centrado. Querendo que todo mundo esteja aí, né? Na hora do de café. bom humor, vamos pensar assim, né, pastor Gerson? Na hora do café, né? Na hora do café dá uma risadinha. Com certeza, pastor Gerson. Então, quer dizer então que rir é o melhor remédio, pastor Gerson? Olha, não tem remédio melhor. Rir é a melhor coisa que tem. Cara, eu gosto de rir. Eu gosto de rir. E o riso, ele é despertado no ser humano a partir de 2 meses de idade. O riso é despertado. É chamado de riso social. É quando a criança, com 2 meses, você faz uma gracinha, qualquer coisinha que você faz, a criança ri. Então nós somos, desde muito cedo, estimulados a usar o riso. E aí, às vezes, a gente pensa o seguinte, puxa vida, mas sem motivo? Olha, os mesmos motivos que eu tenho para ficar mal-humorado, eu tenho também para rir. Pode ter acontecido alguma coisa? Você imagine, você numa viagem, voltando para casa, numa sexta-feira, doido para chegar em casa, depois de 15 dias fora, 20 dias fora, e aí pega chuva, lá pelas 18 horas, joga o carro, cai num buraco das nossas estradas e amassa a roda, chovendo, você tem que trocar aquilo ali. Qual a diferença que vai ter de resultado se você estiver mal-humorado ou bem-humorado? Estar mal-humorado vai fazer você ser mais rápido na troca da roda, do pneu? Não vai. Geralmente dá mais errado dentro, pastor Gerson. Dá mais errado, porque você rala os dedos no asfalto, a chave de roda, ela parece que ela é sempre inapropriada e ela não funciona como deveria. Então nessas horas é preciso ter uma coisa que a Bíblia chama de domínio próprio, de temperança. E olha quão maravilhoso é Deus, que Ele deixa todas as instruções para nós na própria palavra dEle. Na própria palavra dele estão ali todas as instruções para nós. Então é preciso a gente entender o seguinte, que nós podemos nos exercitar. Olha, eu amanheci mal. Não sei porquê, mas o meu humor não está bem. Vou para dentro do banheiro, vou fechar a porta e vou rir. Parece ser uma coisa ridícula. Mas não tem nada melhor do que você se dar o direito de ser ridículo de vez em quando. Tem pessoas que elas pensam que a vida é dos perfeitos. Ninguém consegue ser perfeito, cara. Então tem gente que parece que não erra. Parece que não erram nunca. Nós precisamos nos dar ao direito disso, porque nós somos humanos. Porque senão nós vamos querer achar que nós temos mérito em tudo, que nós fazemos tudo certinho. Então a gente precisa fazer papel ridículo de vez em quando. Rir da própria queda. Rir da situação. Rir primeiro do que o outro. Porque quando a gente cai, por exemplo, você leva um tropeção e cai, a primeira coisa que você vai fazer é levantar. A segunda coisa é olhar se alguém viu você caindo. Terceira coisa é ver se quem viu você caindo está rindo. Então se você ri primeiro do que ele, você já desarticula. Tem que usar essas estratégias. É preciso a gente entender isso. Né?
que a nossa vida é isso. Somos nós que trabalhamos isso em nós mesmos. Nós precisamos trabalhar esse lado. Porque às vezes a gente é tão engessado, tão ali. Vamos rir das circunstâncias difíceis? Vamos rir dela. Vamos achar o que Deus deseja de mim numa hora dessa. Por que eu estou sendo testado? O que está acontecendo que eu preciso ser testado? Precisamos fazer isso. Bom, vamos com mais umas participações, professor Gerson. O Jonas Ítalo, ele fez a seguinte pergunta. Tem um amigo que é mal-humorado. Sempre. Sempre ele é mal-humorado, professor Gerson. Só que pra ele fala que ele é temperamental, professor Gerson. Ele não sou mal-humorado, eu sou temperamental. Qual que é a diferença aí? Ele tá errado, ele tá certo. Explica isso aí pra gente, professor Gerson. A diferença é só você embrulhar a questão com um pacote, com um papel bonito, né, cara? Então, é a criatividade, né? Ele está só usando, ô Jonas, ele está usando a criatividade, ele está só enfeitando o pavão. Tem que falar, meu filho, não tem jeito não. É mau humor mesmo, vamos cuidar disso. Ó, fala com você, eu vou te indicar o Gersino, que é psicólogo, e o Gersino vai te ajudar a melhorar isso aí. É deixar de ser temperamental. Já que ele fala que ele é temperamental. Né? Sou temperamental. Então as pessoas gostam de enfeitar. Isso, muitas vezes, é o medo de enfrentar o eu. Enfrentar a realidade. Gente, eu sou isso aqui. Eu sou isso aqui. Se ele não se haver com a forma como ele é, como é que ele vai consertar? Então a gente tem que se haver com a maneira que nós somos. A gente parar e pensar assim, mas se quiser me aceitar, que aceite desse jeito. Não é bem assim. Nós somos seres sociais. Nós precisamos de portas abertas. E ninguém está disposto a nos aceitar simplesmente do jeito que nós somos, não. Nós temos que ir cada vez melhorando. E isso faz parte dos relacionamentos sociais nossos, velho. Eu quero ter um relacionamento cada vez mais restrito, Daí a pouco, quando eu olhar no espelho, o espelho trinca. O espelho fala assim, não olha aqui não. Ué, pelo amor de Deus, então a gente tem que saber. Porque aí eu crio um ambiente horrível. Onde eu estou? Sou espalha-bolo. Quando eu chegar, o bolo de gente vai e some. É no trabalho, ninguém é em casa. Ninguém chama mais para aniversário. Ninguém vai chamar no final de semana para ir nesse frio tomar um caldo de feijão. Ninguém vai fazer isso. Não tem humor. Ou tem humor, mas é mal. Mas é mal, né? Todo mundo tem humor, né? Bom, a Elisa Mafalda fez a seguinte pergunta, pastor Gerson. E quando alguém de mau humor nos ataca com o seu mau humor, a gente tem que ficar na nossa? O que a gente tem que fazer, pastor Gerson, quando está nessa situação? Aí a gente tem que ter resiliência, Elisa. E a resiliência é a maneira como você lida com as coisas que estão dando errado para você. Aí entra a gente entender também a palavra bíblica do perdão. Não tem outro recurso, né? Então você sabe, eu não fiz nada por merecer essa atitude. Mas eu percebo que a pessoa está sofrendo com mau humor. Então, Deus, me ajude a perdoar essa pessoa. E quando eu percebo que ela está de mau humor, eu me afastar um pouquinho. Porque não é porque eu perdoei que eu vou estar ali relando nessa pessoa. Eu sei que ela é mal-humorada, então eu posso perfeitamente evitá-la. Se essa pessoa percebe que ela foi inconveniente no seu trato comigo, e essa pessoa se redime de alguma forma, eu acolho de novo. Mas se essa pessoa continua com mau humor e sempre me tratando com rispidez, eu me afasto, vou buscar outros relacionamentos. Isso não tem nada a ver com a falta de perdão. Eu perdoo, só que eu não preciso estar ali, agarrado. Com certeza, né, pastor Gessinho? É aquilo que, que a gente está conversando desde o início dessa live, né, pastor Gessinho? No mal-humorado, ele tem que entender que ele precisa mudar, né? E às vezes até as pessoas tentam de alguma forma ajudar e como o cara já não quer, não está aberto para receber, a situação pode ficar bem pior. Exatamente. Né, pastor Gessinho? E quebrar os laços, quebrar os relacionamentos, né? Então, a gente sabe então que o bom humor, ele trabalha então para o bem-estar, para a saúde. A pessoa que é bem-humorada, ela tem essa vantagem, vamos dizer assim? Tudo conspira para que as coisas deem mais certo para ela.
Porque quando você chega num ambiente onde você é reconhecido como bem-humorado, as portas se abrem para você. As pessoas vão ter boa vontade de te receber. As pessoas terão boa vontade em fazer aquilo que você precisa. Então vamos pensar numa organização, numa empresa com diversos departamentos, onde um departamento precise do outro. Escuta, se você é mal-humorado, o dia que você precisa que um departamento, que alguém de um departamento faça algo por você, para, vamos dizer, quebra o meu galho, eu estou precisando resolver isso aqui. A boa vontade dela vai ser muito menor. Compreendendo que ela vê você como alguém mal-humorado, que nunca faz graça para os outros rirem. Né? Então, é mais ou menos, não vou dizer que eu acredito completamente, mas é mais ou menos igual a lei da atração. Não é? Não estou prescrevendo a lei da atração como algo... não. Então é mais ou menos isso. Se você é bem-humorado, você atrai pessoas de bom humor. Se você é bem-humorado, o seu corpo também é evidente que ele vai diminuir as resistências. Porque vamos imaginar o seguinte: a pessoa almoça nervosa, mal-humorada, está almoçando. A alimentação, o almoço, a janta, é quase que uma celebração, não é? Então você vê que na antiguidade eles usavam a alimentação, o momento de alimentação, para selar alianças. Então você alimentar junto era algo extraordinário que transcendia ao simples comer. E aí você está se alimentando, você está almoçando com raiva, é claro que aquela comida, a primeira mastigação não vai ser a mesma. Quando aquilo bater lá, é perigoso, como diria lá em Paineiro, você fica empanzinado com aquilo ali. Aquilo vai demorar a fazer a digestão. Por quê? Porque os órgãos estão ali trabalhando para a manutenção de um estado de humor, que é um estado que está consumindo da sua energia. Enquanto que o corpo estaria trabalhando para que tudo funcionasse perfeitamente, todos os nutrientes fossem absorvidos, tudo direitinho, o corpo vai estar trabalhando para a manutenção de um estado de humor, de uma raiva. Então, a minha mãe tinha, na sabedoria dela, ela tinha o negócio seguinte: se ela tinha que corrigir um de nós, ela não corrigia a gente antes da comida. Ela esperava você comer para depois sofrer o corretivo. Você sofreu o corretivo, barriga cheia. Por quê? Você comendo cheio de cólera, é claro que isso aí não vai produzir bons resultados para o seu corpo. Né? Então, o bom humor, ele vai contribuir para que o seu corpo absorva, numa ação, num tratamento medicamentoso, numa alimentação. É claro que isso tudo vai contribuir para que tudo flua, tudo aconteça bem. Né? E você vê que a pessoa que, às vezes, mal-humorada, tem problema intestinal. Tem dificuldade. Então precisa melhorar essa questão para resolver outras. E às vezes o problema, ele é psíquico e está influenciando diretamente na questão fisiológica, questão do corpo. Então é muito importante nós atentarmos para isso, né, pastor? Assim, vivemos sempre de bom humor. Temos uma saúde, um bem-estar bem melhor, né, pastor? Vamos lembrar o seguinte, Alan. Viver sempre de bom humor não significa isenção de problema, de aborrecimento. Gente, algum aborrecimento a gente vai ter. É inerente. Quando Jesus falou assim, no mundo tereis aflições. As aflições envolvem todos os descontentamentos que podem ocorrer no dia a dia da gente. Todos os aborrecimentos que nós temos. Isso pode nos afligir, alguns mais, alguns menos.
Só que tem pessoas que sofrem uma aflição, um descontentamento na parte da manhã, ela fica ruminando aquilo ali o dia inteiro. Ela não consegue falar assim, escuta, já foi resolvido isso. Então agora, se isso foi resolvido, bola para frente. Vamos para o próximo assunto. Vai ter outras coisas. Vão ter outras coisas que vão, às vezes, aborrecer a gente. E às vezes, o que acontece? Aquele aborrecimento que aconteceu lá na empresa provoca um distúrbio, um problema dentro de casa. Porque a pessoa sofreu com o mau humor do chefe, não conseguiu engolir aquela cólera, traz aquela cólera para dentro de casa, aí contamina a esposa, contamina os filhos, contamina o marido, o cachorro, o gato, fica todo mundo mal-humorado dentro de casa. Então é preciso a gente entender o seguinte, olha, vamos saber estabelecer limite para as coisas. Olha, eu tive um problema sério no meu serviço hoje. Resolvi. Então pula. Próximo. Não resolvi. Não resolveu porque você foi indisciplinado, negligente. Não, porque não cabia a mim resolver. Então pula também. Porque não estava nas suas mãos a resolver. Naquilo que depender da gente, a gente resolve. Agora, aquilo que não depender da gente, fala assim, escuta, esse problema vai continuar. Então eu vou para casa. A minha casa é o meu ambiente de restauração, de revigoramento. Eu vou me revigorar. Depois que eu estiver bem, eu vou pensar um pouco sobre as possíveis soluções para isso. Amanhã eu volto outra pessoa. Olha como você precisa ter inteligência emocional para você lidar com essa questão. Precisa entender isso. Bom, vamos com mais algumas participações, Gessinho. Nós temos muitas perguntas aqui, então a gente vai tentar correr aqui para responder todos vocês que estão participando. Então continue enviando as suas perguntas, né? Continue participando. Então vamos acelerar aqui, pastor Gessinho. O Jonas Nunes fez a seguinte pergunta. Pastor, e quando a pessoa procura um motivo para estar mal-humorado? Tem gente que faz isso, pastor Gessinho? Mas tem gente que faz isso. Quer saber de uma coisa? Estou precisando de emoção. Mas só que não é o tipo de emoção agradável, né, cara? Porque tem gente que... Rapaz, que é incrível, né? Você vê que a pessoa precisa de um tratamento. O dia amanheceu lindo, sol maravilhoso, e a pessoa levanta a cabeça, tá muito bom para ser verdade. Eu tenho um amigo que eu gosto muito dele, que já é um senhor idoso, mas ele fala de coração aberto, ele fala sinceramente. Eu chego para ele e falo, e aí, como é que tá? Ele fala assim, rapaz, tá tão bom que eu estou até desconfiado. Então, o que ocorre? É meu amigo Heitor, deixa eu mandar um abraço para o Heitor, congrega conosco aqui no Catalão. Aí, nós vamos entender o seguinte, quando você percebe isso, você vê que a pessoa está querendo colocar para fora algum outro problema. Existe algo por trás disso. Está buscando motivo para ficar mal-humorado. Porque talvez está querendo dizer alguma coisa, não acha motivo. E tem pessoas que só conseguem falar determinadas coisas quando estão nervosas. Elas não têm uma inteligência para tirar aquilo da gaveta e falar, escuta, vamos conversar sobre isso aqui. Elas precisam desse combustível, que é um combustível tóxico, para que esse combustível as ajude a colocar para fora. Então quem fica buscando motivo para ficar mal-humorado é porque tem algo ali na gaveta que quer tirar e jogar para fora e não consegue tirar de outra maneira. E aí usa isso como muleta, que aí acha motivo para falar aquilo que gostaria de falar. Bom, e o André Luiz agora se colocou do outro lado, pastor Gessinho. É normal a pessoa gostar de provocar um mau humor na outra pessoa, pastor Gessinho? Será que o André está mandando esse recado para algum amigo nosso? Não sei, pastor Gessinho. Eu acho que o André está mandando esse recado para um amigo nosso. Rapaz, tem gente que é igualzinho aquela história do piolho, né? O cara tinha apelido de piolho e ele
ficava só provocando, provocando. E aí um dia o cara foi e passou uma fita na boca dele para ele não poder falar, e ele pegou os dedinhos e fazia assim com os dedinhos. Então tem gente que faz isso. Tem gente que é sarcástico, né? Gosta de ver o circo pegar fogo. Então provoca o mau humor das pessoas. Já sabe que há uma predisposição e aí vai e provoca isso. E aí a outra pessoa precisa ter resiliência, né? Aí tem que falar assim, não, meu Deus, me dá paciência, me ajuda, meu Deus. Eu acho que não tem nada pessoal aqui não, né, pastor? Não. Digamos que não, né? Vamos de boa Com fé. certeza, né? Vamos lá. Vamos O de Daniel boa fé. Pereira o Daniel Pereira Vilela fez a seguinte pergunta, pastor. Existem pessoas que usam o mau humor para afastar as outras pessoas, né? Como a gente já disse aqui. Será que elas se acham felizes sozinhas? A maioria das vezes não, né? Porque a maioria das vezes é sofrimento. Então as pessoas não sabem como lidar com aquilo. Elas não sabem como lidar com aquilo. E é por isso que eu falei aquela hora da questão da gente ser misericordioso. E Jesus nos ensina isso. A gente tem compaixão das pessoas. E às vezes a gente toma as pessoas apenas por pessoas difíceis, pessoas chatas, pessoas aquilo, pessoas... A gente coloca os diversos estigmas. E não é... Aquela opção da pessoa é uma opção forçada. É porque ela não sabe resolver o problema dela. E talvez ela pense, se eu fizer isso, eu vou evitar o mal maior. Eu vou deixar de agredir verbalmente alguém. Para que não haja um rompimento definitivo, a pessoa às vezes acaba fazendo isso. Para evitar um rompimento definitivo. Eles acabam optando por isso. Né? Mas há um sofrimento. Nós não podemos esquecer que há um sofrimento. Então, com certeza, a pessoa está sofrendo, né, pastor? Tá sofrendo. Ela não tem prazer de fazer Não, aquilo, né? De não. ter aquela atitude que ela está tendo, Não. né? É muito importante a gente comentar sobre isso. Bom, já estamos quase chegando no final da nossa live. Ainda dá tempo de você mandar mais uma pergunta aí? Pode A mandar. gente está respondendo, né, pastor Gessino? Bom, para a gente ir para o final, pastor Gessino, então o segredo só acho que está em nós nos conhecermos? O segredo está em nós sabermos dos nossos limites, da nossa forma de funcionamento. Então vamos imaginar, a gente ia falar do mau humor da segunda-feira. Às vezes a pessoa chega doido, fica doido para chegar sexta-feira. Chega a sexta. E aí ela já começa a pensar, depois de uma sexta, tem um sábado, tem um domingo e depois tem uma segunda. E a segunda-feira é sempre difícil. E às vezes a pessoa, vamos dizer um pai de família, que tem uma filha, que quer ir fazer um passeio. Quando a nossa filha tem 15 anos, a gente tem um problema sério. Né? Você vai ter filha também, ou filho, mas principalmente filha. Quando ela tem 15 anos, ela tem um monte de amiga que também tem 15 anos. E essas amigas fazem aniversário. E os aniversários são sempre depois de meia-noite. E aí, o que o pai tem que fazer? O pai tem que levar. E depois, lá pelas 2 horas da manhã, ele tem que ir lá, encostar o carro, torcer para ela ouvir o telefone chamar, para falar, estou te esperando aqui. Então, muitas vezes, acontece isso, e isso vai provocar noites mal dormidas. Essas noites mal dormidas vai provocar um desgaste para começar a segunda-feira. Então o que a pessoa pode e deve fazer? Já se prevenir. Olha, se a pessoa se conhece e diz assim, eu tenho sempre mau humor na segunda-feira. Tem. Por quê? Porque eu não consegui fazer tudo que eu queria no final de semana, eu não consegui arrumar aquilo outro, o final de semana voou. E aí já vou começar estressada, mal-humorada segunda-feira. Trabalhe proativamente. Quando chegar no domingo, já começa a preparar a segunda. Deixa tudo arrumado que você precisa para segunda-feira cedo, já deixa tudo arrumado. Prepare-se para apenas levantar na segunda-feira e tentar fazer isso, né? Nem sempre é possível. A rotina de cada um é diferente, né? Mas se é possível, tente levantar, toma um banho bom, toma o seu café,
e prepare-se, não. É segunda-feira, ela não vai deixar de existir por minha causa, eu preciso produzir porque eu preciso do meu trabalho, eu tenho esse trabalho, é um trabalho que me faz bem, então começa a trabalhar emocionalmente a partir do domingo. Então a gente precisa se conhecer, eu funciono bem de que forma? Eu funciono bem à noite. Eu demoro, meu raciocínio, Gersino, o meu raciocínio de manhã, ele é um raciocínio mais lento. Eu tenho mais dificuldade. À noite, às vezes, eu poderia ficar até mais tarde lendo, estudando, mexendo no computador. Outras pessoas, quando deu 10h30, aqui, eu mais a Martinha, mais ou menos isso. A Martinha já levanta, e ela fala como se ela tivesse acabado de sair de um assunto que a gente estava conversando há 3 horas atrás. Eu falo, pera, ela está a 120, eu estou dando partida. Calma, não fala assim não, que eu não tô alcançando. Por quê? O meu humor não está preparado para aquilo. Então eu preciso me entender isso. E no caso de um casamento, o cônjuge também precisa entender isso. Não, minha mulher funciona melhor desse jeito. O humor dela é diferente dessa época. Então tá lá. Olha, na época de TPM, a minha mulher vira o cão chupando manga na chuva. Vira. Tá. O que eu posso oferecer para ela? Olha, tem um comprimido ali, fitoterápico, um comprimido que é natural, que eu vou colocar logo 3 na mãozinha e oferecer para ela um copo d'água. Eu preciso entender que há essa diferenciação, essa mudança, e no caso dela, e no meu caso, eu saber, escuta, o meu mau humor está indo além da conta. Não, Gersino, menos. Por que você está assim? Não vai resolver. A gente precisa entender isso e se policiar. Porque senão a gente sai dando tiro para todos os lados, espailando as pessoas começam a ter medo da gente. Porque a gente passa a ser inconveniente, a despeito de achar, não, mas eu sou assim mesmo, eu estou mal-humorada. Você está. Então pega o seu mau humor, coloca ele na gaveta e fica vocês dois. Véio. Ninguém aqui é obrigado a passar por isso. Contenha-se. As pessoas precisam entender isso. Né? Que numa convivência social a gente não pode sair dando tiro para todos os lados. A gente tem que saber se conter. Né? Com certeza, né, pastor Gersino? Bom, para a gente ir para as considerações finais, pastor Gersino, nós vamos responder aqui a última pergunta, aqui do Facebook, que é do Jonas Nunes, e eu já passo para o senhor fazer as considerações finais. Existe mau humor crônico, pastor Gersino? O mau humor crônico seria o encaminhamento para a distimia, que pode virar a depressão crônica. Então a pessoa precisa entender. Então você que está na sua casa, tem alguém da sua família que você fala, está sempre mal-humorado desde que a gente se conhece, desde que eu me conheço por gente, é exposto de mau humor. Você pode ajudar? Pode. Às vezes a pessoa já recebeu aquilo como uma coisa natural. Aconselha, não é? Recomenda, fala, escuta, vai num psicólogo, vai num médico, procura entender isso. E às vezes a pessoa tem N qualidades, mas garra nisso aí, como diria alguém. Né? Então precisa a gente entender isso. Então a questão, nós vamos entender o seguinte, cuide bem do seu sono, cuide bem da sua alimentação, né? Alimente-se emocionalmente de coisas boas, coisas positivas. Desconfie quando você está vendo só o lado errado das coisas. Para um pouquinho e pensa, gente, ultimamente eu tenho visto só o lado errado, só o lado ruim das coisas. Comece a perceber isso e faça uma autoavaliação. Olha, eu preciso mudar nisso, eu preciso melhorar. Se as pessoas disserem, você está mal-humorado, uma vez, a pessoa pode estar implicando. Se a pessoa diz, você está mal-humorado, a segunda vez, a pessoa pode estar te fazendo raiva. Se a pessoa disser, você está mal-humorado, a terceira vez, desconfie. Pode ser que você esteja mesmo. Então procure entender o que está acontecendo contigo. Porque isso vai influenciar na sua casa, nas suas relações sociais, na sua vida profissional. Ria mais. Pegue filme. Aqueles filmes que você pode parar no meio, que eles não têm muito sentido, para você rir. Leia histórias engraçadas. Conviva com pessoas que sejam pessoas engraçadas.
Isso vai fazer bem. Grande abraço para aqueles que nos acompanharam até agora no Instagram. Estamos saindo, terminando a nossa transmissão no Instagram. Deus te abençoe e contamos com você na próxima live. Deus abençoe. Deus abençoe. Então, basicamente isso, Alain. Bom, então, muito obrigado a todos que participaram, né? A participação de vocês foi muito importante para a live dessa noite. Foi uma live muito boa, pastor Gessino, um assunto muito bom. Pudemos ter uma conversa aqui bacana, né? E, enfim, quem sabe daqui para frente nós melhorarmos o nosso humor, né, pastor Gessino? E hoje é segunda, rapaz. Né? É mesmo, hoje é segunda-feira, então a gente começou essa live de bom humor. Começando de bom humor, graças a Deus. Então você tem aí um incentivo, aí, um bom remédio para você continuar a sua semana com muito bom humor. Deus abençoe você, muito obrigado pela sua participação. Continue, né, curtindo a nossa página, seguindo a gente nas redes sociais e nos abençoando a cada dia mais. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Olha, antes da gente terminar completamente, Ana, deixa eu fazer uma oração. Amém. Você que é o condutor da nossa live, mas às vezes tem pessoas que não estão sabendo sair do círculo vicioso que elas entraram. A psicologia tem um trabalho maravilhoso, né? Mas nada substitui a ação de Deus na nossa vida. Quero dizer isso. Como psicólogo, eu estou pronto para te atender. Se você entrar na minha página lá no Facebook, Gersino Gomes, psicólogo Gersino Gomes, você vai ter o meu contato. E eu atendo aqui em Divinópolis, atendo em Bom Despacho, então você pode fazer contato ali através do Facebook, você pode mandar mensagem através do WhatsApp, que é o 379-8802-9256, você pode fazer esses contatos. Entretanto, nós sabemos que nada supera, nada é maior do que a ação de Deus na nossa vida. E eu quero orar por você, para que Deus te abençoe, para que você tenha uma vida mais feliz, para que você entenda que há diversos motivos de alegria. Nós somos filhos de Deus. Jesus morreu por nós. Então nós temos todos... Se tudo der errado, nós ainda estamos no lucro. Não é? Se tudo der errado, nós ainda temos motivo de nos alegrar. Por isso que Paulo falou, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Se está faltando alegria na sua vida, eu quero orar por você. Meu Deus e meu Pai, eu quero te adorar, Senhor. Eu quero te agradecer por esses momentos que nós passamos tratando desse assunto que mexe com a vida de todos nós. Meu Deus, Tu nos criastes como seres emocionais, mas o Senhor também nos criou como seres espirituais, que têm um contato, que mantêm um contato com o Senhor. E através desse contato nós podemos ter uma vida emocional saudável, uma vida física saudável. Eu oro por aqueles que nos acompanharam, que talvez estejam tentando sair desse círculo vicioso. Senhor querido, tem tentado melhorar, mas não tem visto motivo. Ó Pai querido, que eles possam perceber que não há presente maior para o ser humano do que o Teu Filho que foi dado por nós. Não há nada mais valioso, nada que possa nos alegrar mais do que a certeza da nossa salvação, a certeza da vida eterna. Faz com que haja, Senhor, essa convicção no coração de todos eles. Que eles possam se alegrar sabendo que Tu destes, ó Deus, o Teu Filho para morrer no lugar de cada um de nós, para nos salvar. Encha de alegria cada lar, cada pessoa que nos acompanhou nesta noite. Encha de alegria, transforme o humor dessas pessoas, Pai, para que possam viver melhor para elas mesmas, para a família delas e viver melhor para o Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Eu te agradeço e te louvo em nome de Jesus. Amém. Jesus. Amém. Daqui a pouco a nossa live vai estar no YouTube da AD Semeando Paz. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. É só você digitar na pesquisa lá, AD Semeando Paz. Você já vai encontrar o nosso canal. Lá você encontra uma série de vídeos sobre relacionamento. Isso. Né, Pastor Gessino? Pelo Pastor Gessino. Então, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, clica lá no sininho para você continuar recebendo o nosso conteúdo. Siga-nos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. E vou deixar uma dica também que eu fui autorizado aqui, Pastor Gessino. Se você quiser também conhecer um casal que é bem humorado, Pastor Gessino, faz alguns vídeos bem humorados no YouTube, conheça o casal P.A., que é composto por mim e pela minha esposa. Só digitar também no YouTube Casal P.A., que você vai conhecer um casal bem humorado, tem bastante conteúdo bacana lá. Deus abençoe você em nome de Jesus e até a próxima. Deus abençoe. Deus abençoe, Pastor Gessino. Pensei que você me deixar no vácuo. Eu ia ficar mal-humorado. Deus abençoe.